Chegou o momento agora de uma super entrevista que eu gravei com o criador de reprogramação biológica, Maurício Valente. Falamos sobre as pessoas, gente, que vivem muito no passado ou as que vivem muito no futuro. Essas experiências podem trazer prejuízos para a sua saúde mental. Você que nos assiste neste momento, vive muito no passado? Pensando muito no passado, querendo voltar para aquela época, ou vive muito no futuro, sonhando com realidades paralelas do que pode vir a ser o seu futuro? Este é o tema da minha entrevista de hoje com o criador da reprogramação biológica, o terapeuta Maurício Valente, que mais uma vez nos recebe aqui no seu consultório, na sua casa. Tudo bom, Maurício? Tudo bem, é um prazer receber você aqui, Paty. Obrigado. Prazer é nosso estar aqui. Maurício, pessoas que vivem muito no passado ou muito no futuro, o que isso causa na nossa saúde mental? É isso, exatamente. Essa pessoa está fora da saúde mental, completamente, tá? Por quê? Porque o passado, Paty, ele é depressivo e o futuro, ele é completamente ansioso. As pessoas que chegam assim e falam, eu estou muito ansioso, doutor. Eu já sei que são pessoas que estão muito no futuro e pouco no presente. Então, o lugar da saúde da sua mente é no presente, é no aqui e agora, que é o lugar mais difícil, por incrível que pareça. Nossa, mas parece óbvio, Maurício, eu estou vivendo no agora. Parece bem óbvio. Mas não é não, tá? O exercício é constante. Por quê? Porque você fica acessando coisas que passou no passado, e esse passado, quando você fala de passado, às vezes você fala assim, mas é só lá na minha infância. Tem gente que vive no passado e está pensando numa coisa que passou 2 dias atrás. Isso já é passado. Tá? Então você não fica no agora e você ou vai para o passado ou vai para o futuro. Acho importante uma coisa sobre o passado. O passado é legal para a gente aprender, é uma baita escola. Tá? O passado a gente aprende aquilo que não deu certo, aquilo que eu posso repetir, tá? Eu cresço como pessoa, mas não ficar respirando o passado, Paty. Então, saúde mental, né? Que a gente estava até conversando que isso tem se falado muito hoje em dia, está crescendo muito graças ao Bom Pai sobre a saúde mental, é estar no presente. E para as pessoas que estão, então, respirando muito o passado, pensando muito no passado, querendo viver muito o passado, o que pode ser feito para ela sair desse ciclo, para ela se libertar disso? Existem caminhos, assim, mais complexos para sair disso e existem exercícios mais simples, tá? Eu vou passar um pouquinho dos dois para vocês, porque são rápidos. Você pode ir para um processo terapêutico, tá? Depende do que tem lá no seu passado, precisa ser olhado de uma forma mais intensa, de uma forma mais profunda. Então você pode entrar num processo terapêutico para se livrar daquilo. Beleza. Mas às vezes a pessoa me fala assim, Maurício, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição de ficar fazendo terapia, eu não tenho tempo. Então existem exercícios bem práticos para você se manter no presente. Então, algum deles, que é coisa simples, cara, mas vocês não sabem o efeito que isso dá. Vai tomar um banho. O que a gente faz no banho? O banho é um lugar especial para a gente visitar o passado ou o futuro. Pode reparar, quando você está tomando banho, você está pensando no que você tem que fazer ou no que aconteceu. Repara, você vai comer, a sua cabeça está em outro lugar, menos na comida. Você deita na cama para dormir, o que você faz? Você passa o dia inteiro, que já é passado. Você repassa o seu dia inteiro, que já é passado. Aí você, às vezes, vai para o futuro. Então, um exercício, quando o passado está te atormentando, procure colocar, eu chamo de mente ocupada. O que é mente ocupada? Imagina, a mente é um funcionário meio esquisito. Você precisa dar ocupação para ele, certo? Se você deixar esse funcionário desocupado, ele vai fazer um monte de coisa, ele vai fazer intriga, ele vai criar confusão, ele vai trazer um monte de problema. Vamos dar uma ocupação para esse funcionário que é a mente? Mente, aqui ó, no meu corpo, por favor. Então você está almoçando, você desliga o celular, você sai da frente da televisão. Se você estiver em família, não é hora de conversar. E você preste atenção na comida. Preste atenção nos sabores, sinta a textura do alimento, né? E você vai mastigando aquilo, vai percebendo o alimento descer pelo seu esôfago. Se você tiver atenção plena, você vai conseguir perceber isso. O alimento caminhando para o seu esôfago, né? A satisfação que aquele alimento está. O que você está fazendo com a tua mente? Mente, aqui ó, no meu corpo. Aí você vai tomar banho. Mesma coisa. A mente quer devanear, quer ir para o passado ou para o futuro. Olha lá, o funcionário.
Olha o funcionário fazendo intriga, querendo te levar para lá ou para cá. Aí você fala assim, mente aqui, ó, no banho. Preste atenção na água que cai na sua cabeça, temperatura do banheiro, a textura do sabonete, do shampoo, que você vai sentindo o corpo. Quando você passa o sabonete ou a esponja no teu corpo, você sente essa textura, Paty. Isso são exercícios assim de atenção plena, riquíssimos. Só que, assim como seus músculos, a mente precisa ser treinada. Então não vai ser tão simples quanto parece. Nossa, eu vou fazer esse exercício que o Maurício falou. Ele é tão simples, você vai ver que não é tão simples na hora da execução. Porque a mente devaneia, aí você traz ela de volta. Isso é um treino. Como fazer academia, como perder peso, como treinar para maratona, né? À medida que você faz isso, você vai doutrinando a sua mente. Daqui a pouco você está fazendo sem perceber. Você está tomando um banho e a sua mente está no banheiro. Então, isso é um exercício curativo de saúde mental para te tirar do passado e não deixar ir para o futuro sem terapia nenhuma. E pode ser que dê certo com você. Agora, a gente fala, muitas pessoas, a gente está vivendo num mundo muito ansioso, as pessoas estão muito ansiosas, que essa questão delas estarem vivendo muito no futuro. É isso? As pessoas estão preocupadas muito com o futuro, Maurício? Isso, Paty. Por exemplo, preste atenção, eu estou num banho. Eu estou vivendo um desafio. Eu tenho que chegar aqui na minha empresa e eu sei que eu vou ter que fazer uma reunião muito difícil. Beleza? Mas essa reunião já não está marcada? Já não vai acontecer? E você não está no banho? Por que você está no banho pensando na reunião? Não faz sentido. Se a reunião vai acontecer, por que você não deixa para você ficar, sei lá, estressado, tenso com a reunião na hora da reunião? Você está estressando antes no banho, então você está sofrendo por antecipação. E isso é uma das causas fortíssimas de ansiedade. Por exemplo, eu sou homeopata também. Eu tenho formação em homeopatia. Então, assim, na homeopatia, um dos conflitos fortíssimos relacionados à ansiedade é sofrimento por antecipação. Isso é uma ansiedade. Então, assim, vai fazer alguma diferença eu estar estressado na hora do banho para eu chegar na reunião? Não, não vai fazer diferença. Então, deixa para eu me estressar, se é que isso vai acontecer, na hora da reunião. Então, as pessoas estão meio, assim, com a mente muito alucinada por isso, porque elas estão vivendo coisas que ainda não chegou na hora. Eu estou vivendo por um processo de antecipação. E meu pai tinha uma frase engraçada que eu comecei a perceber que ela é verdadeira. Às vezes eu era menino, eu tinha processos assim, ele falava assim, meu pai falava assim, ô filho, presta atenção numa coisa, 90% do que você acha que vai acontecer não acontece. E eu comecei a reparar nessa frase. E ela é muito real, cara. Você às vezes cria uma alucinação do que vai acontecer e 90% do que a tua mente criou não acontece. Pessoal, assim, ó, a sua mente, ela é dissociada do teu corpo, ela é um ser completamente independente, tá? Então ela te passa rasteira, ela cria intriga, ela cria alucinação. Então nunca esqueça desse exemplo, a mente é um funcionário rebelde, você não pode mandar embora, certo? É um funcionário muito rebelde, você não pode mandar embora. Então o que você faz? Vamos criar uma ocupação para ele. Vem cá, mente, eu vou te dar umas coisas para você trabalhar. E o corpo é sempre a melhor saída, Paty. E essa coisa de viver muito no passado ou muito no futuro pode causar doenças aí físicas? Totalmente, porque aí o passado é muito depressivo. Então olha que interessante. Se você fica muito no passado, você vai acessar sentimentos de lá. O que adoece são os sentimentos que eu não pude externar ou os sentimentos que eu guardei, que ficaram enclausulados, né, dentro de mim. Então, o que acontece? Você acessou um passado, lá você acessa a tristeza, você acessa a tristeza, você acessa a tristeza. Daqui a pouco você tem uma somatização no seu pulmão. Por quê? Porque aquele passado, tem uma coisa muito interessante, eu gosto muito disso. A neurociência nos ensina, olha que loucura, o cérebro, ele não sabe distinguir realidade de fantasia. Eu vou repetir, o cérebro ele não sabe distinguir realidade de fantasia. Por isso que às vezes você tem um sonho ruim, você fica o dia inteiro ruim. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Você tem um pesadelo, cara, como é difícil você dar uma volta naquele dia, porque o cérebro está associado àquilo que ele viveu no pesadelo e para ele aquilo é real. Então você imagina, Patrícia, uma pessoa que fica só no passado. O cérebro dela acredita que aquele passado é a vida dela. Porque você não cria nada no presente, tá? E aí o que acontece? Se lá tem tristeza, você vai somatizar a tristeza. Se o passado tem raiva que você acessa,
você vai acessar raiva. Se isso perdura por muito tempo, aí vem o risco das doenças autoimunes, aí vem o risco dos tumores graves, que podem sim te matar, correto? Porque você não soube lidar, você não soube dar uma ocupação para a sua mente. Você não soube se despir daqueles sentimentos horríveis lá atrás. Então, se você tem um tumor e se você tem um câncer que está te matando, se você tem uma doença autoimune, eu sinto te informar, mas foi incompetência sua sobre o gerenciamento do seu próprio corpo. É duro ouvir isso, mas esta é a realidade, Patrícia. Que a gente vem em consultório e vê nas pessoas. Aí você fica terceirizando. Aí o que você faz? Você quer alguém que te salva. E aí você foge do processo de cura, porque a cura é de dentro para fora. Ninguém vai te salvar, querido. Ninguém vai te salvar. A cura é sua, desde que você adquira conhecimento para lidar com essas situações. E viver muito no futuro, que tipo de doenças isso pode trazer? Ansiedade. Ansiedade é um jeito bonito de falar medo. Certo? E quais as doenças que o medo pode trazer, né? Doenças, programas biológicos de sobrevivência. Muitos problemas em garganta, rins e sobre o seu sistema de defesa. O medo, eu costumo falar, Patrícia, que o medo é o pior sentimento possível. Assim, se tivesse que ter uma preferência, eu prefiro a raiva do que o medo, apesar que as duas andam muito juntos, né? Tem muita gente que externa a raiva por medo, mas o medo, ele deprime os seus rins, deprime o teu sistema imunológico, ataca a sua garganta. Então, o seu corpo, ele fica vulnerável a muitos outros fatores. Por isso que eu já falei até em entrevistas com você mesmo, que o medo mata. E o medo foi o que a gente encontrou muito nessa pandemia. Muito o vírus matou, mas muitos morreram de completo pavor. E o pavor, o medo, é uma pessoa ansiosa que sofre por antecipação. Ou seja, o melhor é viver no presente, Maurício. Esse é o desafio. Esse é o exercício que você tem que fazer. Você que está aí nos assistindo. É ficar no presente, no aqui e agora. Então, eu tenho uma reunião, eu vou viver outra coisa agora. O que eu estou fazendo agora, porque agora eu não estou na reunião. Lá na reunião eu vou viver a reunião. E assim com tudo que você faz. Quem consegue fazer esse treinamento, uma pessoa mais saudável mentalmente. E se você é saudável mentalmente, Paty, aí você está feito, né? Porque aí o teu corpo é só alegria, porque o teu corpo não, nós vamos aprender a passar por problema, mas como eu estou no presente, eu sei administrar. Porque a Patrícia colocou muito bem já em outras entrevistas que eu tive com ela. A Patrícia fala assim, mas eu não consigo, a emoção vai vir. Mas é o gerenciar ela. Quando você aprende a gerenciar essa emoção e ficar no seu presente, você vai conseguir passar pelos desafios da vida. Afinal, esse mundão é bem hostil, né? Mas a gente vai conseguir ficar bem. Isso aí, o que a gente deseja para todo mundo, né? Todo mundo consiga passar pelos desafios da vida. Maurício, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Passa seu Instagram, que o pessoal tem bastante conteúdo para conferir lá. Perfeito, muita coisa gratuita, galera. @MaurícioValenteOficial é o Insta e Maurício Valente Oficial é o meu YouTube. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda lá. Perfeito, obrigado mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço, Paty, até a próxima. Isso aí, vocês continuem aí com o nosso Vitrine Revista no presente, viu, gente? Um beijo e até!